Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui nessa noite para falar com o Papai, para ouvir também o que Ele tem a falar conosco. Noite de bênção, de vitória, de conquista. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Atos, vamos estar meditando hoje no livro de Atos. Atos capítulo 16, a gente vai começar aqui do 23, versículo 23. E diz assim a palavra de Deus: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido da ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Amados, esse capítulo 16, a gente está falando da prisão de Paulo e Silas. A palavra de Deus diz para nós que mesmo eles aprisionados, mesmo eles no cárcere, eles continuavam crendo no Senhor. Mesmo assim, eles continuavam crendo no Senhor. E aqui, quando a palavra de Deus diz para nós que eles foram muito açoitados, eles levaram muitos açoites, eles apanharam muito antes de serem lançados no cárcere. E quando ele foi lançado no cárcere, ele não ficou só preso lá dentro do cárcere, ele também estava com os pés, aqui diz, com os pés no tronco. Segurou os pés no tronco. O interessante é que mesmo eles presos, com os pés presos no tronco, mas a fé deles continuava sendo inabalável. Mesmo preso, a sua fé era inabalável. Querido, nessa noite, a palavra de Deus está falando comigo e com você. Quem sabe você está aprisionado, não numa cadeia como estava Paulo e Silas, mas está aprisionado a uma enfermidade, está aprisionado a um vício. E muitas vezes você não sabe como se livrar ou como sair dessa prisão. Mas quando nós cremos e confiamos em Deus, quem faz a libertação é Ele. É Ele que liberta, é Ele que restaura, é Ele que cura. Quem sabe você está no fundo do poço, preso no fundo de um poço, que você entrou e agora não sabe como sair. Não deixa que essa prisão venha abalar a sua fé. A sua fé em Deus, ela deve ser inabalável. Assim como a fé de Paulo e Silas. Eles apanharam, eles foram lançados na prisão com os pés presos, mas o coração deles estava alegre. Eles continuavam crendo em Deus, eles continuavam crendo que o Senhor podia fazer algo por eles. Não importa a situação ao qual você se encontra.
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele ainda faz milagre. Ele ainda pode resolver a sua situação. Mesmo esta situação, aleluia, sendo difícil, sendo impossível aos seus olhos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, diz o Senhor. Diz o Senhor. É a palavra que diz isso, não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor que diz isso. Clama a mim e responder-te-ei. Quando nós clamamos, Ele nos responde. Ele nos ouve. Aleluia. E aqui Paulo e Silas, eles estavam machucados. Eles estavam sangrando. Eles estavam feridos. Mas o coração disposto a obedecer. Ele estava ferido por fora, mas por dentro eles continuavam adorando ao Senhor. É difícil você adorar em meio às lutas. É difícil você adorar, aleluia, enquanto os seus olhos estão contemplando coisas que não deveriam acontecer e que acontece não sabemos porquê. Mas eu creio que Deus pode mudar cativeiro. Eu creio que Deus pode mudar a história. Eu creio que Deus pode mudar essa situação. Por mais difícil que ela pareça, Deus pode transformar vidas. Deus pode, aleluia, acalmar a tempestade. Mas a saber que nada acontece por um acaso. Paulo e Silas, eles foram presos. E a palavra de Deus diz que perto da meia-noite, eles começaram a cantar, começaram a adorar a Deus. Ferido por fora, mas adorando por dentro. Machucado por fora, mas um coração disposto a obedecer. Com os pés aprisionados, mas a boca livre para adorar. E eles começaram a adorar. E os outros presos não entenderam nada. Os outros presos não entenderam nada. Eles apanharam. Eles estão sangrando, mas eles estão adorando. E eles ficaram ali ouvindo a adoração de Paulo e Silas. Qual o segredo? É não parar, é não desistir. O segredo é adorar. Não importa a circunstância. A nossa adoração chega ao trono de Deus. A nossa adoração chega ao trono de Deus. Paulo e Silas adorando, e os outros presos ouvindo aquela adoração. A adoração não era para eles, era para Deus. Mas todos ouviram. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia para Ele. A palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo ao qual o Senhor determinou. E naquele lugar, naquela prisão, aleluia,
Tinham muitas pessoas que precisavam ouvir. Tinham muitas pessoas que precisavam testemunhar a grandeza de Deus e o amor de Deus pelos seus. Muitas vezes você passa por lutas e você não entende. Porque eu estou passando por isso, porque eu estou assim. Quem sabe à tua volta tem pessoas precisando, aleluia, precisando do seu testemunho. Tem pessoas precisando ver, contemplar o milagre, aleluia, que Deus está fazendo na tua vida. O segredo é adorar e nunca murmurar. A palavra de Deus diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Tá alegre? Adore. Tá feliz? Adore. Tá triste? Adore. Tá sofrendo? Adore. Paulo e Silas, eles apanharam muito. A Bíblia fala que eles levaram muitos açoites. E esses açoites não era tapinha, não. Eram chicotada mesmo, de sangrar, de machucar, de ferir. E mesmo assim eles sangrando por fora, mas o coração estava adorando a Deus. Aleluia. E perto da meia-noite eles começam a adorar. E os presos ouvindo aquela adoração. E eles não entenderam nada. Muitos também não entendem quando vê a luta que você passa. Quando vê a tristeza você enfrentando. Quando vê os desafios te cercando. E você está lá firme, segurando na mão de papai. E você está lá adorando. E você está lá agradecendo. E eles olham e não entendem nada. Mas fulano está passando por luta. Fulano está aprisionado. Aleluia. E mesmo assim, olha um sorriso. E mesmo assim, olha a alegria. O mundo não entende. O mundo não entende. Para o mundo, aleluia, eles são alegres. Fazem uma festa para sorrir, para brincar. Mas é uma alegria passageira. Com Jesus, a nossa alegria é eterna. Mesmo passando por lutas, nós estamos alegres. Mesmo passando por dificuldade, ainda assim, aleluia, nós sabemos que tem um Deus cuidando de nós. Mesmo no fundo do poço, sabemos que tem um Deus que segura a nossa mão para que nós não venhamos a afundar. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Mas o segredo disso tudo é adorar. O segredo é prosseguir. A ordem é para marchar e nunca parar. E Paulo e Silas começam a cantar, a adorar perto da meia-noite. E eles começam a adorar perto da meia-noite. E os presos ali ouvindo aquela adoração. E os presos ali deviam estar pensando, a Bíblia não diz isso, mas eles deviam estar pensando, esses dois estão loucos. Eles apanharam. Eles estão sangrando. E mesmo assim eles adoram. Sim.
e mesmo assim eles adoram. É em meio à luta que nós temos que adorar. É em meio à luta que nós temos que buscar, que clamar, que confiar e crer que Deus pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Mesmo que aos teus olhos tudo diga não, mesmo que aos teus olhos esteja tudo perdido, ainda assim há um Deus que se preocupa contigo. Há um Deus olhando para você, contemplando a sua vida e dizendo para você: ainda tem jeito, ainda dá tempo, tenha paciência, tenha fé, acredita. Aleluia. E Paulo e Silas adorando, e os presos ouvindo. Daqui a pouco houve um estrondo, um terremoto, e a cadeia se abriu toda. Aqueles que estavam presos foram soltos. Aleluia. A adoração de Paulo e Silas chegou ao trono de Deus. E Deus foi lá e abriu todas as cadeias. Seria o momento exato para eles fugirem. As cadeias foram quebradas. Seria o momento exato para eles fugirem, mas não, eles não fugiram. Ninguém fugiu, mas a cadeia estava aberta, mas eles estavam livres, mas mesmo assim eles não fugiram. Aleluia. Sabe por que eles não fugiram? Porque eles tinham que sair dali, mas levando alguém consigo para o reino de Deus. Eles não podiam fugir, largar tudo para trás. Tinham pessoas naquele lugar que precisavam testemunhar e ouvir, aleluia, e ouvir a palavra de Deus e entender que Deus, Ele é o único que sara, Ele é o único que cura, Ele é o único que ressuscita, Ele é o único que liberta, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E eles ficaram ali. E quando o carcereiro chega, aleluia, que vê tudo aberto, e o carcereiro pensa em tirar a própria vida, porque se ele não tirasse a própria vida, ele ia sofrer as consequências por ter deixado os prisioneiros fugirem. E quando ele pega a espada, Paulo diz: não faça mal a ti, porque todos aqui estamos. Quando Paulo disse isso, o carcereiro caiu de joelho aos pés de Paulo. O carcereiro, ele precisava de salvação. A família dele precisava de salvação. Aqueles presos ali precisavam de salvação. Queridos, no lugar que você está, aleluia, a luta que você está passando, aleluia, o que você esteja enfrentando e que aos seus olhos está sendo difícil, agradeça a Deus, adore a Deus, porque à sua volta tem pessoas precisando ouvir o seu testemunho. À sua volta tem pessoas precisando entender e aprender, aleluia, a viver como você, a viver do sobrenatural de Deus, aleluia. Tem pessoas precisando viver do sobrenatural de Deus. Paulo e Silas viviam do sobrenatural de Deus. E aquele povo daquele lugar, tanto os presos quanto o carcereiro e toda a sua família, eles puderam contemplar isso bem de perto. Eles puderam presenciar a grandeza de Deus. Deus, Ele nunca abandona os seus. Ele nunca abandona os seus. Deus, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Aleluia. Jesus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É o mesmo que está aqui comigo, me guardando, é o mesmo que está aí te guardando. Não importa as circunstâncias, Deus é Deus. E Ele pode além daquilo que nós temos pedido, além daquilo que nós temos sonhado.
E Paulo e Silas, então, apresenta ao carcereiro o melhor que ele tinha. O melhor que Paulo tinha era quem? Era Jesus. E aqueles carcereiros e toda a sua família, aleluia, eles foram salvos. Mas olha, preste bem atenção. Eles foram salvos, mas não foi do nada. Alguém teve que pagar o preço para isso acontecer. Quem sabe nesse problema que você está passando, é um processo que você está passando para que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida. Venha se cumprir na vida daqueles que estão à sua volta, precisando de ajuda, precisando de socorro. Agradeça sempre. E nunca desista dos teus sonhos. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A obra do Senhor, ela não para pela metade. Deus, ele não dá nada pela metade a ninguém. Quando ele dá a bênção é completa. Aleluia. A bênção é completa. Nessa noite, nós vamos estar aqui orando. Nós vamos estar orando. Quem sabe você está passando por algum processo. Quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor. Ou ainda não teve a oportunidade de aceitá-lo na sua vida como Senhor e Salvador. Mas nesse momento nós vamos estar orando. Se você sentir esse desejo no seu coração, não deixa para amanhã. O amanhã poderá não chegar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele não quer que nada se perca. Veja bem, eu não estou te apresentando denominação, eu estou te apresentando Jesus, que salva, cura e liberta. É Jesus que eu estou te apresentando. Se você sentir o desejo no coração de voltar para Ele ou aceitá-lo na sua vida, você tem liberdade para digitar aí. Enquanto estivermos orando, você pode digitar: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar. E a palavra de Deus diz: apresenta-me as tuas causas para que eu te justifique. Apresenta a Ele as tuas causas. Apresente a Ele as suas necessidades. E Ele é fiel para cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, aí você pode então estar indo a uma igreja perto da sua casa. Conversa com o pastor. Conversa com ele as suas necessidades, os seus desejos. Conversa com ele. Amém? Mas se você decidir por agora, enquanto estamos aqui ao vivo, estaremos orando pela sua vida e pedindo a Deus para escrever o seu nome num grande livro. Que livro é esse? O livro da vida, que somente Ele tem acesso. Aleluia! Glórias a Deus. Oremos então. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, estou aqui unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos do outro lado e apresentando a Ti, ó Deus, a nossa vida, Pai, os nossos desejos, os nossos sonhos. Senhor, pedimos que o Senhor venha contemplar nessa hora, meu Pai. Contempla cada coração, esquadrinha cada coração, meu Pai. Prova cada pensamento, Senhor, pois o Senhor pode fazer isso se o Senhor quiser.
E pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar, venha jogar por terra todo espírito contrário, tudo aquilo que tem afligido a vida dos meus irmãos, Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deles. Oh Deus querido, nós a repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, visita nessa hora cada casa, visita nesta hora cada lar, Senhor, cada família que está aqui comigo, Senhor, ao vivo. Meu Deus, e aqueles também que estão distantes, Senhor, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Visita essa familiar, meu Pai amado. Se houver alguém enfermo, nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode fazer o impossível acontecer na vida dos teus filhos, meu Pai. Deus querido, Deus amado, vai jogando por terra todo espírito de enfermidade. Visita, Senhor amado, teus filhos nessa hora. Vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Visita a mente, visita o coração, visita as vias sanguíneas, Senhor amado, o pulmão, ó Deus querido, o estômago, o pâncreas, os rins, o fígado, meu Deus, vai visitando os ossos, Senhor amado, vai tomando nas tuas mãos, Senhor, vai tirando todo o mal, onde houver um mal alojado, que seja arrancado na autoridade do nome de Jesus, aleluia. Visita, Senhor amado, sara, Senhor, essa ferida da alma, meu Deus, em nome de Jesus. Tem ferida que não é exposta, tem ferida que não é para o médico, tem ferimento que não é, Senhor amado, para o homem, mas é para ti, Senhor. O Senhor pode sarar a ferida da alma. Meu Deus, joga por terra todo espírito de ansiedade, joga por terra todo espírito de depressão, toda pessoa oprimida, Senhor, pelo inimigo, meu Deus, que seja lançado por terra em nome de Jesus. Contempla essa vida, Senhor, contempla esse familiar, meu Deus, contempla essa mãe que tem clamado pelos teus filhos, ó Deus, que se envolveu no mundo do crime, que se envolveu no mundo da droga, meu Deus, vai jogando por terra, Senhor amado, esses espíritos malignos, vai jogando por terra, Senhor, em nome de Jesus. Entra com providência, meu Pai, entra nessa peleja, Paizinho querido. Essa mãe já não aguenta mais, essa mãe, ó Deus querido, tem clamado a Ti, Senhor, tem lhe pedido libertação, Senhor amado. Toma direção, meu Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível acontecer nessas vidas, Senhor amado. Ah, Deus da glória, Deus de poder, Deus misericordioso, Deus da esperança, traga mudança nessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, traga mudança, traga renovo, transformação, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, nós lhe pedimos também, Senhor, visita os hospitais, meu Pai querido, quantas pessoas enfermas, meu Deus, quantas pessoas lá precisando, ó Deus amado, de cura, mas a medicina é limitada, meu Pai amado. Nós cremos, Senhor amado, em Ti. O Senhor vai além da medicina, Senhor, vai soprando nas narinas o fôlego de vida, vai trazendo cura, vai sarando, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Visita também, Senhor, os orfanatos. Visita, Senhor, os orfanatos. As nossas crianças, Pai, têm sido alvo de abuso, Senhor. Contempla, Senhor amado, essas crianças. Acampa os Teus anjos ao redor delas, meu Pai, dando livramento de todo mal. Visita também os asilos, meu Pai amado. Os nossos idosos, nós colocamos nas Tuas mãos aos Teus cuidados, Senhor. Visita os presídios, muda a história, quebra protocolos, escreva nova história, Senhor, mudando a mente e o coração, Senhor, dessas pessoas, pois o Senhor não criou o homem para ser mal, o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Meu Pai querido, Pai amado, visita esse lugar, Senhor, transforma vidas, muda a história, em nome de Jesus, Pai. Pedimos também pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, Pai querido, vai tocando, Senhor amado,
em cada um nessa hora, vai mudando situação e que a tua vontade venha sempre prevalecer, Pai amado. O nosso Brasil pertence a ti, os nossos governantes estão nas tuas mãos, Senhor. Contempla cada vida, contempla cada familiar, meu Pai amado. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, que haja mudança, meu Pai, nessas vidas, Pai. Que haja, Senhor amado, mudança nesses corações. Pedimos também pelos outros países, ó Deus. Quantos países lá fora precisando de socorro. Quantos países em guerra, Senhor amado, é terremoto. Meu Deus, nós colocamos nas tuas mãos ao teus cuidados. Visita Israel, Pai querido, visita o teu povo naquele lugar. Nós entregamos a ti, ó Deus, e sabemos que o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus de misericórdia, é um Deus longânimo, é um Deus de esperança, é um Deus de mudança. Cuida do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, aleluia, dizer obrigado é tão pouco diante da tua grandeza, diante de tudo que tu és, diante de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E se estamos de pé aqui, Senhor, é porque o Senhor tem contemplado. Se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Continua na direção da nossa vida, continua na direção da vida dos meus irmãos do outro lado, dos familiares, meu Pai. Entregamos todo nas tuas mãos. Guarda a nossa cidade, guarda o nosso bairro, os nossos vizinhos, nosso local de trabalho. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque de eternidade a eternidade só tu és Deus. Cuida da nossa vida, Pai. Continua conosco no decorrer dessa semana. Continua conosco nos guiando, nos dirigindo e nos fortalecendo a cada dia na tua presença. E assim, Paizinho querido, Paizinho amado, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Veja bem, Deus, Ele é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Muitas vezes nós deixamos de clamar porque a nossa bênção está demorando a chegar. Mas não é no nosso tempo. Deus, Ele não age na nossa pressa. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele age no tempo dele e não no nosso. Então cabe a nós continuar clamando e continuar acreditando que Ele possa fazer o impossível na nossa vida. Porque Deus faz. Deus, quando Ele nos dá uma bênção, Ele nos dá uma bênção completa. Ele não dá nada pela metade. Amém? Continua firme. Continua firme. Estaremos aqui na próxima semana, se papai assim permitir. Amém? Glórias a Deus. Obrigada pela tua companhia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Continue firme, clamando e buscando, que a vitória vai chegar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima semana. Deus lhe dê uma semana de bênçãos, de vitórias e de conquista. Em nome de Jesus. E quando você puder, você vai lá no YouTube, no nosso canal, curte, compartilha, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Até a próxima semana, em nome de Jesus.